desafio não é necessariamente uma invasão americana, uma ação militar americana. Não é necessário isso. E até porque nos Estados Unidos não existe um ambiente político que aprove ações militares desse tipo, muito menos contra um país como o Brasil. Agora, o que muda é a relação diplomática entre Estados Unidos e Brasil. A assimetria que já existe fica muito maior. Por quê? Porque os Estados Unidos passam a ter um leque de ferramentas de pressão contra o Brasil que ele não tinha até hoje. Legalmente, juridicamente, funcionários do governo americano podem ser processados na física se eles usam instrumentos que não estão amparados legalmente. Agora, quando um líder de oposição de um país como o Brasil vai lá e pede isso, você legitima isso perante... Os Estados Unidos já não precisam mais provar que o PCC e o CV são organizações terroristas, porque tem um líder brasileiro importante dizendo isso, apresentou um dossiê. Então isso deu uma legitimidade, uma aparência de legalidade para essa designação. Os Estados Unidos não precisam mais provar tecnicamente. E aí, nas relações entre os dois países, quando estiverem tratando de minerais críticos, quando estiverem tratando de guerra na faixa de Gaza, no Irã, na Ucrânia, quando estiverem falando de tarifas, quando estiverem falando de taxação de redes sociais, de o que os Estados Unidos chamam de censura nas redes sociais, todas as pautas que envolvem interesse americano contra interesse brasileiro estarão discutidas agora à sombra de uma capacidade que os Estados Unidos não tinham até hoje à tarde de impor sanções, de acusar o Brasil de abrigar voluntariamente organizações terroristas, de não combatê-las e eventualmente até de liderá-las. Foi o que eles fizeram com Nicolás Maduro. Ou seja, pode ser simplesmente uma jogada de fachada, algo típico de Donald Trump, para ameaçando de uma forma agir num determinado campo para conseguir vantagens em outro campo. Ao mesmo tempo, temos ao lado de Trump Marco Rubio, o chefe da ideologia, digamos assim, deste governo, pelo menos um nome importante da ideologia deste governo, que também recebeu o dossiê do senador Flávio Bolsonaro, foi recebido, conversou com o senador Flávio Bolsonaro, e a gente sabe da relação próxima que existe ideologicamente entre eles. Não deverá haver ou poderá não haver qualquer ação de contribuição ao combate ao crime organizado, mas sim nessa fachada conseguir esses objetivos, seja ele ideológico ou de negócios. Os dois países têm todas as ferramentas jurídicas e operacionais para combater juntos o crime organizado. A inteligência financeira, inteligência de alfândega, inteligência operacional, satélite, rastreamento, você tem inúmeras. Pois é, galera, esses são os Bolsonaro, que não vão desistir nunca de prejudicar o Brasil. Já prejudicaram nas tarifas, foi a pedido do Eduardo Bolsonaro, que o Trump aproveitou para dar um prejuízo bilionário ao Brasil. E agora o Flávio Bolsonaro atolado até o pescoço no escândalo do Banco Master, desesperado, sem ter o que fazer, mais desculpa para dar, foi nos Estados Unidos lamber as botas do Trump e prejudicar o país. Porque a intenção deles não é combater o Comando Vermelho. A família deles comanda o estado do Rio de Janeiro há décadas, inclusive o Castro, que está atolado também até o pescoço, com meio mundo de acusação que a Polícia Federal está encontrando, investigando ele, nunca se preocupou em combater o tráfico no Rio de Janeiro. E o Brasil, ele é independente, ele tem o seu órgão de fiscalização, tem suas polícias que trabalham dia e noite, tem o judiciário, tem o Ministério Público que combate. Não é porque não combate o crime organizado que ele existe. Inclusive, o crime organizado existe na Itália, na França, na Espanha, na Europa inteira, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em todo canto. Não é só no Brasil, mas o que eles querem é dar uma oportunidade dos Estados Unidos interferir no Brasil. Até porque eles querem uma interferência, porque eles sabem que vão perder a eleição e que o pai continuará preso e que eles poderão também ser presos ainda no futuro. Então eles foram lá atrair o Brasil. Mas tem idiotas que acreditam nisso, que é para combater o crime organizado, que é para combater a violência, sendo que eles vêm do Rio de Janeiro, um dos estados onde o Comando Vermelho é o estado mais forte que o Comando Vermelho atua, é no Rio de Janeiro, inclusive ligado a muitas pessoas do ciclo da extrema-direita no Rio de Janeiro, até o próprio governador, presidente da Assembleia, presidente de... Enfim, é só acompanhar as notícias que vocês vão ver aí. Mas eles foram lá
beijar a mão do Trump para pedir ajuda nas eleições de interferência, mais uma vez traindo a soberania do Brasil, agindo contra os poderes brasileiros, que ele não foi eleito ainda, ele é um mero senador, mas foi lá com documentos dando a carta na manga que o Trump queria para pressionar o Brasil, coisa que nunca aconteceu contra o Brasil. Agora o Brasil está emparedado dos Estados Unidos porque os traidores da pátria, que tentaram destruir a democracia no dia 8 de janeiro e vem tentando desde 2018, não desistem, eles odeiam o Brasil, eles odeiam a soberania brasileira, eles querem implantar aqui um sistema de extrema-direita como tem em El Salvador, então, sem a ajuda do Trump, eles não conseguem. Então, eles querem ir para jogo sujo, traindo a pátria e a soberania brasileira.